Fala, torcida coral, tá tudo bem, tá tudo tranquilo? Cara, pode comemorar porque o Santa Cruz embalou de vez na Série C do Campeonato Brasileiro. O mais querido foi até Santa Catarina, enfrentou Barra fora de casa e conquistou uma vitória gigantesca pelo placar de 2-1, uma vitória que representa muito mais do que os 3 pontos. Foi fora de casa, foi contra o atual campeão da Série D, inclusive contra o próprio Santa Cruz, né? Foi diante da equipe que derrotou o próprio Santa na final de 2025 e foi a terceira vitória consecutiva Cobra Coral nessa série C. O Santa Cruz chegou agora a 24 pontos, entrou definitivamente na parte de cima da tabela e está cada vez mais próximo de confirmar a sua classificação para a segunda fase. Tá? Nesse momento, né, de acordo com a classificação da CBF, o Tricolor aparece na terceira colocação com 7 vitórias em 14 partidas. A rodada, porém, ainda está incompleta e o Brusque possui aí um jogo a menos. Mas independente da posição exata, né, ao término dessa rodada, existe uma realidade que ninguém pode mais contestar e esconder. O Santa Cruz é candidato claríssimo à classificação e mais do que isso, tá? Pela força que está demonstrando, pela evolução coletiva e também pelo espírito desse elenco, o Santa Cruz começa a mostrar que pode sonhar com o acesso. É cedo para garantir isso? Claro que é, mas também não existe mais motivo para fingir que o Santa Cruz está apenas lutando para sobreviver na Série C. O momento mudou, a confiança mudou, a tabela mudou e o torcedor Cobra Coral voltou a acreditar, cara. Essa vitória diante da equipe do Barra possui aí um peso simbólico muito grande. Em 2025, né, Barra e Santa Cruz decidiram o título da Série D. Você que não lembra, eu vou recapitular. Na primeira partida da final, que foi disputada na Arena Pernambuco, o Barra venceu por 2-1. Tá? E no jogo de volta, em Santa Catarina, houve um empate em 0-0, o resultado que garantiu o título à equipe catarinense. Tá? Já o Santa Cruz conquistou acesso, né, cumpriu aí o grande objetivo, que era daquela temporada, mas viu o título escapar justamente diante do Barra, que foi o adversário desse final de semana. Tá? Agora, 9 meses depois, né, os dois times voltaram a se encontrar. Dessa vez não valia taça, não apagava também a derrota, né? Lá na final, não iria devolver o título da Série D para a equipe do Santa Cruz, mas era uma oportunidade para que o Santa Cruz pudesse mostrar que evoluiu de verdade. Era a chance de entrar na casa do campeão da Série D, enfrentar um adversário que havia deixado uma marca relativamente dolorosa na temporada passada e apresentar uma resposta dentro de campo, e foi isso que aconteceu, meus amigos. O Santa Cruz não viajou até Santa Catarina para ser figurante, não entrou em campo intimidado em momento nenhum, tá? Não ficou esperando ali o Barra tomar iniciativa, longe disso. O Cobra Coral fez um primeiro tempo extremamente seguro, organizado e extremamente eficiente. Controlou ali as ações, né? Controlou os espaços, dificultou a construção do adversário e aproveitou as oportunidades que apareceram. O resultado foi construído com autoridade. Não foi uma vitória baseada apenas na sorte. Não foi um gol encontrado no fim da partida, como aconteceu em outras partidas, né? Foi o resultado de uma equipe que entrou sabendo como deveria jogar e que principalmente entendeu o peso daquele confronto. O Santa Cruz, né, abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. O Everaldo cobrou uma falta de longa distância e colocou a bola na área. Matheus Vinícius ganhou a disputa pelo alto, cabeceou para o fundo da rede. Tá um gol que mostra, né, uma das grandes virtudes desse Santa Cruz, que é a bola parada, vem ajudando demais o Santa Cruz nessa temporada, tá? O auxiliar Roberto Maschio, que também comandou o time porque o Christian Souza estava suspenso, destacou justamente esse trabalho ao final da partida. Tá? Não se trata apenas de jogar a bola na área de qualquer maneira. Existe um treinamento, existe posicionamento, existe estudo sobre a marcação do adversário, existe a presença de jogadores que atacam bem a bola em uma competição tão equilibrada quanto a Série C. Uma bola parada bem executada pode sim representar a diferença entre vencer, empatar ou perder uma partida, e o Santa Cruz está sabendo utilizar muito bem essa arma, tá? Aí depois dos 35 minutos, sai o segundo gol, o Everaldo mais uma vez ele começa a jogada, o Ronald avança pela direita e cruza rasteiro, o Quirino se jogou na bola e completou ali para poder ampliar o placar para a equipe do Santa Cruz, 2-0 para o Santa, ainda na primeira etapa, cara. Matheus Vinícius e Quirino fizeram os gols, enquanto o Everaldo e o Ronald tiveram, e vem tendo, né, participação extremamente importante nesse bom momento da equipe do Santa Cruz. Foi um primeiro tempo que eu considero um primeiro tempo muito inteligente. O Santa Cruz não precisou ficar com a bola apenas para produzir uma estatística bonita, tá? Teve objetividade sobre ocupar os espaços, teve bola parada e mostrou eficiência quando conseguiu chegar ao ataque.
No segundo tempo, Barra voltou um pouco mais ofensivo, fez mudanças, conseguiu até diminuir com o Renan Bernabé aos 7 minutos, o que gerou um pouco de desconforto, né? Muito cedo você tomar logo um gol. Naturalmente a partida ficou mais perigosa, o adversário estava em casa, precisava buscar o resultado, começou a pressionar um pouco mais. O Santa Cruz perdeu um pouco do controle que havia apresentado nos primeiros 45 minutos e esse é um ponto que precisa ser observado. Tá? A gente precisa observar um pouco mais esse ponto, que quando o time constrói uma vantagem, não pode recuar excessivamente e entregar completamente a bola para o adversário, e quando o Santa Cruz faz um gol é isso que ele costuma fazer. Tá? Em jogos ainda mais decisivos, esse comportamento pode custar muito caro. Mas então eu vou te convidar, né, para a gente entender o momento do Santa Cruz, precisamos falar do trabalho do Christian Souza, cara. Quando o treinador assumiu, né, o cenário era completamente diferente. O Santa Cruz estava na 16ª colocação com apenas 4 pontos, muito próximo, inclusive, da zona de rebaixamento. O ambiente era de total preocupação, a equipe não apresentava nenhum tipo de regularidade. A torcida olhava para a tabela e percebia que o primeiro objetivo era se afastar da parte de baixo da tabela. Em seus primeiros 8 jogos no comando, né, o Christian acumulou simplesmente 5 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Foi essa sequência que tirou o Santa Cruz da luta do rebaixamento e colocou o clube dentro do G8. E depois veio mais uma vitória contra a equipe do Barra, ou seja, o trabalho ele continua produzindo resultados. O Christian não é um treinador preocupado apenas com estética, né? E ele próprio já deixou claro que sua prioridade é montar um time, uma equipe competitiva e eficiente. Dependendo do adversário, joga com 2 zagueiros. Em outra partida, utiliza 3. Muda algumas peças, altera a forma de marcar, ele tenta encontrar estratégias mais adequadas para cada confronto. A gente pode até discutir algumas determinadas escolhas, ele vem até sendo criticado por algumas escolhas, podemos questionar a falta de repetição da escalação, mas existe um fato que não pode ser ignorado de maneira nenhuma: o treinador encontrou resultado. O Santa Cruz passou a ser uma equipe mais difícil de se enfrentar, passou a competir melhor, passou a entender os diferentes momentos aí de cada partida e passou principalmente a acreditar que pode vencer qualquer adversário dentro da Série C. O Santa Cruz agora está sendo temido na Série C. O time não está atropelando todos os rivais, não está jogando um futebol espetacular durante os 90 minutos, mas está fazendo algo que eu julgo ser essencial para conquistar o acesso. Né? Ele está encontrando maneiras diferentes de vencer adversários diferentes. Vem utilizando a bola parada, venceu com eficiência ofensiva, venceu suportando pressão ali do adversário, venceu dentro de casa, venceu fora de casa, e assim que uma campanha de acesso começa, de alguma forma, a ser construída. Esse crescimento também passa pela atuação de alguns jogadores, né? O William Alves, o capitão, tem demonstrado ali uma liderança também dentro e fora de campo. Antes da vitória contra a equipe do Ituano, foi o William Alves que propôs que os jogadores entrassem de mãos dadas, simbolizando a união do grupo diante dos problemas financeiros enfrentados aí pelo clube, tá? A mensagem era clara: ninguém seria abandonado e quando alguém caísse, os companheiros estariam prontos ali também para poder ajudar a levantar. Tá? Depois daquele gesto, o Santa Cruz venceu o Ituano, manteve a sua arrancada. Isso representa liderança, não apenas que o líder propriamente dito não é apenas o cara que vai usar faixa. Ele precisa entender o ambiente, unir o grupo e mostrar aos companheiros que todos precisam lutar por um mesmo objetivo. Tá? Outro jogador que eu também estou considerando bastante importante é o Matheus Vinícius. Tá? Diante do Barra, além do trabalho defensivo, apareceu na área adversária para marcar o primeiro gol. O zagueiro que é um zagueiro que oferece muita segurança atrás, ainda contribui bastante com a bola parada. É uma peça muito valiosa em qualquer posição. Também precisamos falar um pouco do Ronald, cara. O atacante tem sido uma peça fundamental e um dos jogadores mais regulares desde quando ele chegou. Ele possui velocidade, oferece opção de lado e participa das jogadas ofensivas. Contra o Barra, foi dele o cruzamento do gol do Quirino, tá? Quero ressaltar também o Vitinho, ganhou espaço também com o Christian Souza, atuando de maneira mais centralizada e vem ajudando nessa organização. Talvez não apareça, né, sempre fazendo gols, mas tem uma importância nessa ligação entre o meio e o ataque que é fundamental. E falar também agora do Everaldo. Foi decisivo na construção dos 2 gols contra a equipe do Barra, né? No primeiro cobrou a falta ali para o Matheus Vinícius, e no segundo iniciou a jogada que terminou no cruzamento do Ronald, né? E na finalização do Quirino. E é aquele jogador que oferece um trabalho, participação, entrega constante. E finalmente falar do Quirino. Tivemos muitas críticas aqui ao Quirino e agora é hora também de elogiar. O atacante teve oportunidade no início da partida, não conseguiu aproveitar, mas não se escondeu, continuou se movimentando, continuou atacando os espaços e foi recompensado com o segundo gol. Né? O centroavante ele precisa ter essa mentalidade. Perdeu uma chance? Continua dentro da partida, cara. Continua se oferecendo, continua atacando ali a bola, esperando a oportunidade.
né? E aí, quando surgir essa oportunidade, você vai lá e coloca pro fundo da rede, cara. Vamos olhar agora para os números rapidamente. O Santa Cruz chegou a 24 pontos em 14 partidas, são 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, tá? O Cobra Coral está na parte de cima da tabela e possui 5 partidas restantes nessa primeira fase. Historicamente, todos os clubes que chegaram a 30 pontos no atual formato conseguiram avançar no G8. Antes do jogo contra o Barra, o Christian Souza estimava que, devido ao equilíbrio dessa edição de 2026, talvez 27 ou 28 pontos já eram suficientes. Santa Cruz já tem 24. Isso está significando, né, que mais 2 vitórias chegam aos 30 pontos e atinge aí uma pontuação que historicamente sempre garantiu a classificação, tá? 2 vitórias em 5 jogos e uma situação muito favorável, tá? Mas não é momento para poder relaxar, evidentemente que não. A Série C muda rapidamente, né? Enfim, uma vitória pode colocar o Santa Cruz perto da liderança. 2 derrotas podem fazer com que o clube perca várias posições e comece a pensar ali, né, em sair do G8. Então tem que vencer para encostar cada vez mais na liderança. Tá? O Santa Cruz construiu uma vantagem importante, mas ainda não conseguiu nada. O próximo desafio será contra o Figueirense no sábado, dia 25 de julho, 17 horas, na Arena Pernambuco. É um jogo em que a participação da torcida vai ser fundamental. O Santa Cruz terá um período importante aí de preparação, poderá recuperar alguns jogadores, corrigir alguns problemas que foram apresentados, principalmente no segundo tempo contra a equipe do Barra, e preparar a equipe para poder buscar a vitória. Essa vitória, mais essa 4ª vitória consecutiva. Tá? Depois, o Tricolor terá essa sequência. Ó. No dia 8 de agosto, enfrenta o Botafogo da Paraíba fora de casa, jogo dificílimo. Tá? O jogo vai ser às 17 horas do dia 8 de agosto. No dia 15 de agosto, recebe o Maranhão, às 19h30, em casa. Tá? E no dia 22 de agosto, novamente em casa, enfrenta o Caxias. O jogo será às 19h30 e vai fechar aí a primeira fase no dia 29 de agosto, às 17 horas, contra o Anápolis, fora de casa. São 3 partidas como mandante e 2 como visitante, né? O Santa Cruz pode encaminhar a classificação já contra a equipe do Figueirense. Torcedor Cobra Coral, vocês precisam apoiar, precisam ir pra Arena. Eu sei que a Arena é longe pra cacete, eu sei que pra Arena é ruim, assistir jogo é ruim, mas o Santa Cruz precisa de vocês para chegar já no final aí dessa primeira fase de classificação lá no alto ali da tabela, porque isso é importante, porque pode fazer com que o Santa Cruz vá mais longe, decidindo seus jogos aí na Arena Pernambuco, tá bom? Deixa o like aqui na Gol, inscreva-se que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Vamos trazer aqui constantemente mais conteúdos do Santa Cruz para você ficar super bem informado. Sou o jornalista, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!